temos que escolher onde colocaremos o nosso coração. A Bíblia diz que onde está o nosso coração está o nosso tesouro. É muito importante que nós escolhamos o reino de Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Teu desejo é sentir teu poder, teu poder. Te adoramos, Senhor, que tu és Deus, Jesus. Te adoramos, Senhor.
Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Um bom dia a todos. Nós estamos mais uma vez de uma forma virtual para podermos celebrar a Deus em família, em nossas casas. Podemos também refletir na palavra de Deus, os ensinamentos que ela tem a nos ensinar e produzir efeitos em nossas vidas. E hoje, não diferente, nós vamos falar um pouco sobre espiritualidade na cidade. A espiritualidade na cidade, que é a proposta da lição bíblica, lição de número 9. Nós vamos refletir um pouco sobre esse assunto. Se você assistiu o culto de domingo passado, nós refletimos sobre esse mesmo tema, sobre uma vida que agrada a Deus, trabalhando essa mesma ideia de sermos cheios do Espírito. É o que vamos falar hoje e trazer essa reflexão hoje também para nós pensarmos e meditarmos juntos. O texto de Efésios 5, versículo 18, a parte B do versículo diz assim, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Olha só, o objetivo dessa lição, ela tem a nos ensinar, e o propósito é trazer uma reflexão de como deve ser a atuação da igreja na cidade por meio da espiritualidade. A gente vai refletir um pouco sobre esse assunto, pensar em 4 pontos importantes aqui, 4 perguntas importantes também sobre essa lição e esse tema, como isso vai se aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa maneira de proceder e viver. Vamos ter uma compreensão melhor do que é ser cheio do Espírito Santo e também de como atuar, nessa ideia de ser cheio do Espírito Santo. A lição ela vai trabalhar aqui na introdução, trazendo a ideia de que uma igreja espiritual ou uma igreja para a cidade, ela é uma igreja que valoriza a espiritualidade. Isso é fundamental para uma igreja que quer servir a cidade, porque ela deve valorizar a sua vida espiritual. Billy Graham ele disse o seguinte, essa frase: todos os cristãos devem ser cheios do Espírito. Qualquer coisa menos que isso é só parte do plano de Deus para nossas vidas. Nós precisamos mais do que nunca vivermos uma espiritualidade verdadeira, onde pessoas hoje têm buscado a espiritualidade e hoje nós precisamos testemunhar um cristianismo incorporado na vida, no cotidiano, no dia a dia, nas ações do ser humano. Nós temos visto muito um cristianismo de fachada, de falas, mas pouco um cristianismo de vida. E é por conta disso que essa lição vem também a provocar um pouco a nossa reflexão para que nós entendamos e prossigamos como uma igreja que busca a espiritualidade, faça a diferença. Dentro desse tema, desse assunto, a gente vai trabalhar 4 perguntas. E dentro dessas 4 perguntas, nós vamos entender o porquê, nós vamos entender o que, para quê e também onde, sobre a espiritualidade. Já começando, o primeiro ponto, a importância da espiritualidade. Por que a espiritualidade é importante para a missão urbana? Essa é a pergunta que o autor da lição coloca aqui para a nossa reflexão. Por que você acha que a espiritualidade ela é importante? Pense um pouquinho. Por que ela é importante para a cidade? Ele vai trabalhar 3 pontos. Primeiro, porque a espiritualidade, essa ideia de sermos espirituais, é um mandamento da palavra de Deus. Não é um pedido, é uma ordem. Então é um mandamento nós sermos cheios do Espírito Santo. É interessante quando a gente pensa no texto, onde Paulo fala, não se embriaguem com vinho que leva à devassidão, mas encham-se do Espírito. Às vezes a gente dá mais valor a não se embriagar com vinho do que a encher-se do Espírito. Como assim? Às vezes nós condenamos esse ato como errado, equivocado,
E de fato é se embriagar com vinho. Só que a questão também relacionada ao Espírito é um erro grave. Qual o erro? De não se encher pelo Espírito. Não deixar com que o Espírito Santo encha a minha e a sua vida. Isso é um erro também. Não só se embriagar com vinho, como também não deixar com que o Espírito Santo encha a nossa vida. Isso também se torna um erro grave diante de Deus, porque encher-se do Espírito é uma ordem, não é um pedido, não é uma opção. Para aquele que quer ser cristão, caminhar com Cristo, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Segundo, o autor da lição ele vai colocar que ser cheio do Espírito também envolve a questão necessária, porque nós vivemos em uma época de superficialidade. Hoje, muitos se dizem cristãos, muitos têm ouvido e confessado uma fé nominal em Jesus. Eu acredito em Jesus, mas na minha vida ele não interfere. Eu creio que Jesus morreu para me salvar, mas a minha maneira de viver, ele não pode mexer, ele me deixa viver da maneira como eu quiser. E dentro desse contexto, onde a gente vive uma espiritualidade superficial, e muitas coisas na superficialidade, essa espiritualidade séria, verdadeira, ela é fundamental. Ela é essencial em tempos como este que nós temos vivido e temos experimentado. Então, é fundamental a espiritualidade para a cidade. Muitas pessoas têm professado uma fé nominal em Jesus, mas não experimentam da vida com Ele, não experimentam das transformações que Ele faz, não experimentam da mudança de vida e ações também que temos quando caminhamos com Ele de fato, sermos cheios do Espírito. Então, tudo isso que implica nessa vida com Cristo, as pessoas muitas vezes não têm conhecido. Conhecem um Jesus nominal, e não um Jesus encarnado na vida, na verdade, né? De vivermos essa vida com Ele. E o terceiro ponto que o autor da lição vai colocar para nós é o seguinte: a espiritualidade ela é essencial, dada as características peculiares da cidade. Ele vai dizer que a cidade ela tende a nos afastar da vida devocional. Nós entramos na rotina, na correria do cotidiano, do dia a dia, e vamos nos adaptando, nos acostumando nessa correria doida que é essa vida que temos na cidade. E essa ideia da cidade, essa ideia de vivermos assim, nos afasta muitas vezes da vida espiritual, da vida devocional. Então, a espiritualidade ela é essencial diante desta realidade. O segundo ponto e pergunta que a lição vai colocar para nós é o seguinte: o sentido da espiritualidade. O que é uma igreja cheia do Espírito? Essa palavrinha que ele vai utilizar aqui para ser cheio do Espírito, ela vai trazer para nós alguns significados. Essa palavrinha ela está no sentido passivo. É a ideia aqui de ser cheio do Espírito. Então, ela está no sentido passivo, ela traz a ideia de que nós precisamos deixar o Espírito nos encher. Não somos nós que fazemos isso, é o Espírito Santo. Tá? Então, não sou eu que me encho do Espírito. Não sou eu, não é uma fórmula, um método meu, prático, humano, que eu faça que vai me encher do Espírito. É o Espírito que me enche. Então, da minha parte, cabe deixar com que o Espírito me encha. Então, é uma ação do Espírito Santo. Em segundo lugar, esse verbo também, ele está no que chamamos aqui na gramática grega de tempo presente contínuo. A ideia de que nós precisamos deixar com que o Espírito Santo nos encha diariamente. Não é ser cheio um dia e amém, vamos para a vida. Não, é ser cheio diariamente, a cada dia deixar com que o Espírito Santo nos encha. E por último, Paulo ele vai trazer também o raciocínio aqui dos verbos,
falando, louvando, dando graças e sujeitando, né? A espiritualidade, ela atinge em cheio as nossas ações. Essa é a ideia que o texto vai trazer e do que é, de fato, sermos cheios do Espírito Santo. Então, a igreja verdadeiramente espiritual, ela é constituída de pessoas que dão espaço para que o Espírito as encha. E continuamente. E isso se manifesta em toda a sua vida, seu comportamento, a sua santidade e devoção. Tá? Então, ser cheio do Espírito é deixar com que o Espírito Santo ele nos domine em cada área de nossa vida, seja na área espiritual ou na área familiar, do trabalho, seja onde for, nós somos cheios ou seremos cheios do Espírito como um todo. E a gente vai pensar um pouquinho melhor sobre isso nos próximos tópicos. Terceiro ponto, o autor da lição vai colocar para nós os benefícios da espiritualidade. Para que é útil a espiritualidade? Para que serve espiritualidade? Para que serve esse negócio em nossas vidas? Qual que são os benefícios que isso produz? A igreja, ela tem como proposta espiritual, né, ainda hoje, oferecer alegria verdadeira. A igreja espiritual ainda oferece alegria verdadeira. Por que alegria verdadeira? Porque existe uma alegria ilusória, falsa. Tá? Então, essa alegria verdadeira, essa proposta, venha para Jesus que você será feliz. O que é esse feliz? Quando está atrelado a coisas materiais, físicas, terrenas, isso é uma falsa ilusão de alegria. Isso não é uma alegria. Aqui a ideia de alegria, Jesus produz uma verdadeira alegria. Estarmos contentes em todas as circunstâncias, de entendermos que a fonte da alegria está nele. E isso traz a vida com Jesus, ser cheio do Espírito Santo, produz uma verdadeira alegria. E não uma falsa, mas uma verdadeira. Nós permanecemos alegres nele, por sua vida e presença em nós. E uma espiritualidade sadia nos ajuda a vencer os desafios. Em vez de ansiedade, que temos visto hoje nas cidades, é fácil nós encontrarmos isso, fobia, estresse, crise de ansiedade, depressão. E se a gente for colocar uma lista, ela se estende de vários problemas e dificuldades, doenças típicas de cidade. Cidades que causam e geram bastante problemas e doenças também. Então, uma espiritualidade sadia nos ajuda a vencer essas doenças e essas dificuldades. Em vez de ansiedade, nós podemos ter uma vida transbordante de confiança no Deus que tudo provê. Em vez de inquietação, nós conseguimos ter uma solitude com Deus. No lugar do consumismo, nos doamos aos outros. Isso muda a nossa realidade de vida. A desilusão e o medo dão lugar ao alento das Escrituras e é um lugar onde existe a adoração também. Muitos são os benefícios que a espiritualidade produz. Isso gera comunhão com as pessoas, gera adoração, gratidão, submissão. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida direcionada pelo Espírito Santo, em todos os sentidos e aspectos. E muitos são os benefícios de sermos cheios do Espírito Santo. No contexto que temos vivido e passado, é um desafio enorme de lidarmos com esses problemas que têm acontecido ao nosso redor. Muitos são os problemas que têm envolvido a nossa cidade, têm feito com que o medo, o caos, a insegurança, preocupações nasçam ou surjam em nossas vidas, mas ser cheio do Espírito Santo é enfrentar esses desafios. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós enfrentamos esses desafios com a confiança no Senhor, de que Ele está no controle de tudo e que nossa vida está nas mãos dEle. Isso é ser cheio do Espírito. E qual é o alcance da espiritualidade?
A última pergunta: onde a espiritualidade pode ser aplicada? Aonde? Será que a espiritualidade ela só se aplica na igreja, no momento de culto? Ou será que ela se aplica no meu trabalho? Será que ela se aplica no meu relacionamento, no namoro, no casamento, familiar? Será que se aplica em todas as áreas ou só em uma área? Paulo ele vai aconselhar em Gálatas 5:25, andemos no Espírito, né? O cristão ele precisa ser espiritual 24 horas por dia, não é apenas algumas horas por semana ou alguns momentos, mas é todo dia, o tempo todo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo no relacionamento familiar. E aqui, essa ideia de relacionamento familiar, não estamos falando de alguns rituais, né, a se cumprir ou que cumprimos. Tem alguns rituais que nós fazemos em família que a gente tende a trazer como espiritual e são importantes. Por exemplo, você ora no almoço, na janta, antes de dormir com sua família, isso é importante. Quando acorda, são rituais que nós cumprimos aí, que estão relacionados, atrelados à espiritualidade, são importantes. Isso é importantíssimo se você faz isso com sua família, tá? Joia, é muito bom. Só que ser cheio do Espírito Santo vai além disso. Não é só isso, vai além. Vai no trato com a família. Maneira como você trata a sua esposa, se você a trata com carinho, com amor, com respeito. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Se você respeita o seu marido, se você trata ele com carinho, com amor, se você não vive em guerra com os seus irmãos, se você respeita os seus pais, tudo isso são evidências de que nós somos cheios do Espírito Santo, que nós estamos deixando que o Espírito Santo nos encha. Por quê? Porque quando o Espírito Santo enche a nossa vida, isso vai refletir nas ações, na maneira como a gente vive, porque nós estamos seguindo o que a palavra de Deus nos ensina. E quando nós obedecemos o que a palavra de Deus nos ensina, é porque nós estamos deixando com que o Espírito Santo nos domine. E isso não vai só para a família, como também vai para fora de casa. Você está na rua, a forma como você ajuda alguém, isso evidencia sua preocupação nessa vida espiritual de obedecer aquilo que Cristo nos ensina. Isso é ações que o Espírito Santo produz, de você ser um bom cidadão, de você pagar os impostos, ser uma pessoa honesta, justa, de você trabalhar fazendo o seu melhor sempre, de ser um bom funcionário. Tudo isso são evidências de que você está deixando com que o Espírito Santo domine a sua vida. Por quê? Porque tudo isso são princípios bíblicos. Tudo isso está atrelado à palavra de Deus, que a palavra ensina. E a ação do Espírito em nossa vida é fazer com que a gente obedeça ao Senhor, viva em santidade e cumpra a vontade dEle em nossas vidas. Hoje a cidade precisa muito dessa espiritualidade. Pessoas comprometidas com Deus, pessoas que vivem um relacionamento sincero, de vida, de caráter, de conduta com Deus, e isso faz total diferença. Aonde a gente vai, com quem a gente se relaciona, aonde a gente trabalha e aonde a gente adora a Deus também na igreja, isso faz toda a diferença, porque nós vivemos uma honestidade de espiritualidade com Deus e com os outros também. E essa é a proposta da lição, trazer para nós a importância dessa espiritualidade para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e que eu e você possamos buscar e deixar com que o Espírito Santo encha a nossa vida. Seja cheio do Espírito Santo, deixe com que Ele encha a sua vida e que você e eu possamos caminharmos em obediência a Deus e refletindo essa espiritualidade, aonde quer que a gente vá ou esteja, fazendo a diferença para a glória de Cristo. Amém? Vamos orar, que Deus nos abençoe. Senhor, muito obrigado por esse momento de reflexão da Tua lição, essa lição que venha nos ensinar a importância de sermos cheios do Espírito. Isso é fundamental para a nossa vida, para o nosso relacionamento com o Senhor, relacionamento com os outros, nossa vida terrena e cotidiana, Pai. Nós oramos
para que o Senhor nos abençoe e nos ajude, para que possamos deixar, Senhor, com que o Espírito Santo nos encha, possamos parar de querer viver nossos prazeres, vontades, fazemos aquilo que a carne deseja, os nossos desejos pedem, Pai, que nós possamos vencer isso, que o Espírito Santo possa nos encher e nos direcionar para vivermos segundo a Tua vontade e o Teu querer, e assim desfrutarmos dos benefícios que ela produz e principalmente cumprirmos a Tua ordem para nós, que é termos uma vida honesta diante de Ti e vivemos a espiritualidade verdadeira que o Senhor tem para nós. Nos abençoe e que a Tua graça, a Tua paz e a Tua misericórdia esteja sobre cada um de nós, hoje e sempre, Senhor. Amém. Amém. Meu irmão, irmã, amiga, amigo, que Deus abençoe sua vida, sua família, que possamos cumprir a vontade de Deus buscando essa espiritualidade honesta, verdadeira, sincera da parte do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Um ótimo sábado a você na presença do nosso Senhor.